Fala, professor e estudante. Tudo bem com vocês? No nosso artigo dessa semana, vamos ver o seguinte: no exercício da academia denominado STIF, será que tem diferença na ativação dos posteriores da coxa, dos músculos, né? Se eu abrir mais os pés ou fechar mais os pés, ou se eu rodar mais para fora os pés ou rodar mais para dentro os pés? Pois é isso que a gente vai ver no artigo de hoje. Aqui na tela do computador eu tenho o jornal no qual o artigo foi publicado, eu tenho o título do artigo, o nome dos autores e a data de publicação. Para acessar esse artigo, o link vai estar na descrição do vídeo. Então, bora para o paper. Aqui na introdução ele fala a respeito dos músculos posteriores da coxa, tá bom? E ele fala que já trazendo as abreviações BFLH é o bíceps femoral cabeça longa, tá bom? Long head e short head aqui. Ele fala também do semitendinoso, ST, e semimembranoso, SM, ou semitendináceo e semimembranáceo, tá? Depende da referência que vocês utilizam, tá? E no caso também, falando de nomenclaturas, a gente pode utilizar aqui isquiosurais ou isquiotibiais, tá bom? Depende também da referência que vocês estiverem utilizando, tá? E aí, continuando, ele fala aí a respeito do volume, da ativação, fala também aqui de outros estudos que utilizaram a eletromiografia, enfim. Eles falam o seguinte, olha, a gente sabe que existem diferentes ativações na musculatura quando eu mudo a posição dos meus pés, seja para abrir ou fechar, ou rodar meu pé mais para dentro, ou rodar meu pé mais para fora. E a gente quer ver se isso acontece também no exercício STIF, tá? Eu já vou mostrar para vocês as posições que eles submeteram os sujeitos do estudo, tá? Então, basicamente, eles pegaram ali o exercício denominado STIF, tá? E colocaram os sujeitos do estudo para realizarem 6 diferentes variações do exercício, tá? De forma aleatória. E antes disso teve uma ativação máxima voluntária, tá? E também um aquecimento, familiarização, enfim, não ficou bem claro no estudo, mas continuando. Após isso, colocaram os eletrodos lá para medir a eletromiografia e colaram no bíceps femoral, tá? Cabeça longa, no semitendinoso e no semimembranoso, tá? Quem são esses sujeitos? Eram 14 homens corredores, tá? Com idade ali de 19 anos e um range de idade aqui de 18 a 21 anos, tá? E esses corredores, essa amostra, né, esses sujeitos, tinham no mínimo aí 3 anos de experiência como corredores, tá bom? Então eram atletas. Aqui eles colocaram os eletrodos, tem um posicionamento dos eletrodos, como foi feito aí os filtros, etc. Aqui também é a mesma coisa, depois quem quiser dar uma olhada, tá? E aí, basicamente, eles fizeram um aquecimento com 3 sessões submáximas ali de contração e depois eles fizeram 2 contrações voluntárias máximas de flexão de joelho por 2 segundos no isocinético. Esqueci de marcar aqui para vocês, tá? Não ficou claro como é que foi feito isso, enfim, tá? E aí eles descrevem aqui as posições que eu já vou descer, mas após isso rolou uma familiarização e depois teve a randomização das posições dos pés e eles realizaram os exercícios com 60% do peso corporal, tá? E eles realizaram 2 séries de 2 repetições, tá? Como vocês podem ver aqui, essa parte
do isocinético lá anteriormente, com a familiarização aqui, com o aquecimento, enfim, não teve uma ordem assim que eles colocaram aqui pra gente, ficou meio obscuro, mas enfim, tá? Eles tiveram aí também, após cada técnica, um intervalo de recuperação de 3 minutos, tá? E quais eram essas posições? Tem uma figura aqui bem legal. Nesse artigo eles acertaram na figura. Deixa eu descer mais um pouquinho que está cortando ali. Aí. Então, tinham as duas posições neutras aqui, tá? E aí, tinha a posição com relação a rodar o pé mais para dentro ou mais para fora. Aqui eu tenho uma rotação interna de 20 graus, aqui eu tenho uma rotação externa de 20 graus, e aqui eu tenho rotação externa de 40 graus. E depois também tinha a variação entre abrir e fechar os pés, as pernas, enfim. Eu tinha aqui a adução e eu tinha aqui a abdução, tá bom? Então, variou em rodar mais para dentro, mais para fora, e entre fechar e abrir mais as pernas, tá? Rodaram a análise estatística e tchan, adivinha só o que eles acharam. Na fase concêntrica aqui, tá? Na nossa figura 2, com relação ao bíceps femoral, eu consigo ver que a ativação da rotação externa 20 graus foi maior do que a neutra. Já a rotação externa 40 graus foi maior do que a neutra. E a rotação externa 40 graus foi maior do que a rotação interna 20 graus. Tá? Ainda falando do bíceps femoral, isso só explicar para vocês, isso aqui é tudo sobre o bíceps femoral, isso aqui é tudo sobre o semitendinoso e isso aqui tudo sobre o semimembranoso, tá? Isso se repete lá na fase excêntrica. Continuando então aqui, com relação a abrir ou fechar as pernas, a abdução teve uma maior ativação do que a posição neutra. Quando a gente vai para o ST aqui, tá? Eu tenho uma maior ativação na abdução, mais uma vez, quando comparado à posição neutra. E quando a gente vai para o SM aqui, eu tenho uma maior ativação na rotação interna quando comparado com a rotação externa a 40 graus, interna a 20 graus. E a parte da abdução, a posição da abdução, teve uma maior ativação quando comparado à posição neutra. E na fase excêntrica a gente consegue ver o seguinte, deixa eu só ajustar aqui na tela para vocês verem, aí se repete, tá? Só muda aqui que é excêntrica, anterior à concêntrica. A gente viu aqui que no BF eu tenho uma ativação maior na rotação externa 40 graus, quando comparado com a rotação interna 20 graus. E no SM aqui eu tenho uma maior ativação na rotação interna 20 graus, quando comparado com a rotação externa 20 graus, e também quando comparado com a rotação externa 40 graus, tá? E aí tem a discussão dos autores aqui, eles trazem uma discussão voltada para a parte anatômica, para a parte de lesões também, bem interessante, um olhar mais clínico voltado para o rendimento e para lesões, e as aplicações práticas barra as conclusões dos autores. Então, eles recomendam aqui e concluem que os atletas e treinadores devem ter um cuidado na hora de selecionar a posição do quadril durante o exercício de stiff, tá? Porque eles devem levar em consideração que existe diferença na ativação dos músculos posteriores da coxa, tá? À medida que eu faço uma variação de fechar mais ou abrir mais minha perna, ou rodar meu pé um pouco mais para dentro, ou rodar um pouco mais para fora, tá? Então tem os agradecimentos, referências, e vamos lá para cima para a gente finalizar aqui. Bom, então a gente viu que sim, tá? Em relação à pergunta inicial do vídeo, eu tenho diferença na ativação, mas
vale ressaltar o seguinte, mais uma vez, isso é um estudo com eletromiografia, então se eu colocar os eletrodos aqui na minha mão e der um tapa, ele vai mostrar ali uma maior ativação. Isso não quer dizer que eu tenha uma maior hipertrofia, tá? E, mais uma vez, foi um estudo agudo, não crônico, então a gente não sabe isso, se esses resultados se manteriam aí ao longo de 2, 3, 6 meses, enfim, tá? E aí, como recomendação aí para os profissionais da área, se você por acaso perceber que seu aluno, seu atleta tem uma menor ou maior ativação de acordo ali com o músculo, você pode ajustar a posição dos pés, tá? Ou abrir e fechar mais as pernas. E aí você também pode utilizar isso como uma variação de treino, tá bom? Um dia de treino você deixa as pernas mais abertas, na outra você roda as pernas, os pés um pouquinho mais para dentro, e na outra você roda os pés um pouquinho mais para fora, né? No caso, posição de abdução, rotação interna 20 graus e rotação externa 40 graus. E com isso você consegue mexer no treino e fazer com que não fique tão chato assim para o seu praticante ou para o seu atleta. Beleza? Valeu!